assunto hoje aqui no Jornal 96 é muito importante. Tem a ver com as redes sociais, né? Cada vez mais presente na vida de todo mundo. As pessoas estão conectadas o tempo todo. Aliás, o Brasil, se eu não me engano, é um dos primeiros países em termos de conexão. Se não for o segundo, é o terceiro. E já há pesquisa aí que o brasileiro passa mais de 9 horas, entre 8 e 9 horas, conectado nos seus smartphones e em todas as formas de conexão à rede de computadores. Meu convidado hoje aqui é especialista em marketing, Bruno Oliveira, desculpa, tanto número aqui, tanto nome. E ele vem conversar com a gente hoje sobre linchamento virtual, que é uma coisa que é muito comum a gente observar nas redes. Bruno, bom dia. Bom dia, Diógenes, Lugo, Gerlânio, prazer estar aqui novamente. Bruno, como é que se caracteriza o linchamento virtual? Aliás, como é que ele começa, né? Diógenes, o linchamento virtual não é muito diferente do linchamento real. É um agrupamento de pessoas, eles vão em cima de um personagem e, enfim, muitas vezes lançando suas frustrações e suas revoltas em cima daquele personagem que que provocou esse linchamento. É engraçado falar isso, porque eu digo personagem, porque às vezes o linchamento ele meio que se volta contra o agressor inicialmente. É um espelho, né? A gente teve um caso recente agora aqui no Brasil de dois amigos que estavam num bar tomando uma cerveja e fizeram um vídeo e mandaram para os amigos falando os nordestinos e, enfim, fazendo acusações, um relato bem ruim nesse sentido. Ou seja, eles inicialmente estavam agredindo e imediatamente eles começaram a receber nas próprias redes sociais, o vídeo espalhou e eles começaram a serem linchados virtualmente, né? Isso tem consequências graves. Às vezes o cara primeira coisa, ele desaparece das redes sociais. A primeira coisa que faz é apagar os perfis, né? É quase que um assassinato virtual, porque o cara apaga os perfis que tem na rede social. Mas as consequências muitas vezes afetam a vida da pessoa. O cara perde emprego, o cara entra em depressão. Tem vários casos no Brasil, inclusive, assim, de situações bem negativas. Esse em específico, inclusive, tem um fato interessante nele, que de repente surgiu que um dos caras era filho do dono de uma empresa de água sanitária. E isso, simplesmente as pessoas vão reproduzindo assim absurdamente, sem checar a informação, que aí já entra no outro problema das fake news, porque a água sanitária não tinha nada a ver com isso, inclusive a empresa nordestina não tinha absolutamente nada a ver com isso, emite nota para explicar que não era aquilo, mas aí o estrago já está feito, né? Na imagem da empresa e individualmente das pessoas, né? De fato, o cara era empresário, mas era uma empresa de mineração lá em Minas Gerais. Não tinha nada a ver com... Deixa eu te perguntar uma coisa. No caso do linchamento real, que a gente verifica muito, existe uma motivação, geralmente, do ponto de vista da segurança pública, da violência, da agressão, enfim. Às vezes é uma reação das pessoas de indignação por um estupro realizado, um assassinato cruel. Esse geralmente são os casos na vida real, tem a ver com a segurança pública. No caso da rede social, o que é que motiva mais esse tipo de ação em bando das pessoas que estão na rede? O caráter o caráter é vingativo da mesma forma. Tipo, eu vou me vingar daquele cara que ofendeu o meu, ofendeu alguém, ou me ofendeu, ou pensa diferente de mim, que aí entra na questão da intolerância. As pessoas hoje não estão aceitando muito bem as outras. O contraditório, né? O contraditório. Diferente, né? Pensa diferente de mim, então ele merece sofrer e tal. Então aí o cara entra achando que isso é suficiente para ofender e tal. Não só isso, né? Há casos até de ameaças de morte, de extermínio, né? Sim. Já aconteceu um caso real que teve origem nas redes sociais há um tempo atrás, de uma doméstica, né, que foi confundida, circulava nas redes sociais um retrato falado de uma pessoa que abusava de crianças, e essa mulher pegaram essa mulher na rua, a coisa circulou nas redes sociais, essa mulher foi pega na rua e lincharam ela de verdade, e ela chegou a falecer.
E não tinha nada a ver com a história, quer dizer, são coisas muito graves, assim. O gatilho, o caráter vingativo, ele é parecido. As consequências são graves também, igualmente grandes. Mas o gatilho principal é a intolerância, você querer fazer justiça com as próprias mãos. A justiça não funciona, então eu vou fazer com as próprias mãos. É mais ou menos esse pensamento. E hoje tem um componente muito grande do ponto de vista do racismo, questão política também é muito forte, né? Como você fez referência à intolerância, né? Regionalismos também. Sim. Então é uma série de temas que podem desencadear um comportamento em cadeia. Quem participa de um linchamento virtual desse está protegido, Bruno? Pois é, tem 3 causas que eu diria que ajudam, além dessa questão da intolerância, né? Eu acho que 3 coisas ajudam. Primeiro, o sentimento de impunidade. Ela acha que por estar atrás de uma tela de computador não vai ser identificado e não vai ser penalizado. E no caso do linchamento, por estar participando de uma movimentação coletiva, né? Sim. Agindo em bando, isso também seria uma forma de proteção. Né? O cara acha que ali ele vai estar escondido atrás daquela multidão que está agindo nas mais uma tapa, é mais um pontapé, é mais uma agressão, né? Na rede social é até mais fácil de identificar o agressor, porque você tem provas ali, você pode printar, você pode identificar de onde partiu aquela informação, é até mais fácil de identificar. Mas não dá para acionar milhares de pessoas, né? Por mais que você identifique, mas dá para identificar a origem dele. Dá, e a lei ela não trata o linchamento como um crime, ela individualiza. Não, se eu sofrer agressão de 50 pessoas, eu vou ter que entrar penalmente contra cada uma delas. Então essa questão do sentimento de impunidade, a questão do pseudo-anonimato também, porque na internet também tem como você rastrear e tentar, enfim, existe mecanismo de identificar de onde partiu aquela agressão, mesmo que tenha sido através de um perfil falso, né? Não é tão simples, mas é possível. E eu também diria um fator importante, o pouco letramento digital do brasileiro em específico. O que isso quer dizer, Diógenes? O Brasil, uma pesquisa recente apontou que quase 1/3 do brasileiro ele é considerado aquele analfabeto funcional, aquela pessoa que lê, mas tem dificuldade de interpretar, de entender o que é uma opinião do que é um fato. E essa pessoa ela é muito mais suscetível a ser envolvida, um agressor, é quase um inocente útil, às vezes agindo no efeito, aquele efeito que a gente chama de efeito manada, tá todo mundo indo por aqui, eu vou também, porque ele tem dificuldade no discernimento. Aí entra numa questão educacional brasileira e outras coisas, mas o fenômeno do linchamento virtual não é só brasileiro, portanto dizer, mas ele tem se exacerbado aqui por conta desses fatores. O letramento digital influencia também. Me diga uma coisa, e do ponto de vista legal, existe lei que proteja, ajude a combater o linchamento virtual? É um problema, porque, como eu disse, não há uma... Você falou que é fácil identificar, registrar, né, você printar uma agressão, você rastrear, mas assim, do ponto de vista legal, como é que a lei protege? Atualmente as leis, elas assim, o arcabouço legal ele anda mais lento do que o avanço da internet, né? Então assim, agora uma ação por dano moral, uma ação por calúnia funciona da mesma forma na internet. Então se você ofendeu alguém, você não pode fazer isso. O marco legal da internet não prevê esse tipo de assunto, de punição a agressões? Especificamente o marco legal o marco civil fala sobre a questão de identificação de usuários, que é muito importante para que a lei seja cumprida, porque a lei na verdade já existe, né? Você não pode caluniar ninguém. Agora, como você vai investigar e como você vai tratar isso na internet é que já houveram vários avanços nesse sentido. Agora, precisam de advogados mais especializados, precisam de juízes mais especializados. Uma regulamentação mais específica. Exatamente. E isso vem avançando aos poucos. Do ponto de vista do marketing digital, como é que o agredido deve agir, na sua opinião? É fundamental que o agredido ele tente ajudar com essa diminuição do sentimento de impunidade. É preciso que as pessoas reajam
dentro do que a lei prevê, né? Se você, ninguém tem direito de sair ofendendo as pessoas. Se você se sentiu ofendido, você precisa acionar a justiça, fazer um boletim de ocorrência, enfim, e dar o procedimento legal necessário para que isso seja cada vez mais coibido. As pessoas precisam sentir que ali não é terra sem lei, que ali não é terra onde você pode falar e fazer o que quiser. Tá, mas você bem disse que o linchamento envolve centenas, milhares de internautas. E às vezes a velocidade dos fatos é muito grande, né? Sim. Como evitar danos maiores num processo como esse? Como a pessoa pode interromper? Eu diria o seguinte: a excessiva exposição ela pode ser maléfica. Então, não existe apertar um botão e evitar uma coisa. Você precisa mudar muitas vezes a sua atitude. Eu vejo amigos, pessoas, principalmente seguindo o exemplo da questão política. O cara se envolve, opina, entra em briga. Isso é um terreno fértil para esse tipo de confusão virtual, vamos chamar reação, assim, né? É aquela coisa, você está num local, você evita a briga se você não, né? Você se afasta, você evita, você sai de perto, você tem que seguir nessa linha. Depois que a coisa acontece, e muitas vezes, Jones, ela acontece assim, como foi nesse caso que eu citei dos amigos que estavam num bar, fizeram comentários infelizes a respeito dos nordestinos e mandaram para um grupo de amigos, mandaram no grupo de amigos deles. Do WhatsApp. Alguém pega isso, aí você não compartilha na rede aberta, né? Aí você não tem mais como controlar. Você não é mais dono daquela informação. O vídeo viraliza. Aconteceu na Copa do Mundo também lá na Rússia, os brasileiros tirando onda com as mulheres lá. Com as mulheres, e esses caras perderam o emprego, eles sofreram. Tem consequências do ponto de vista profissional, psíquico. Exatamente. A pessoa tem às vezes afetado do ponto de vista mental. Outro dia, falando de carnaval, me perguntaram sobre o que a pessoa, que cuidado tem que ter. A primeira coisa que eu disse foi: se você beber, não evite postar. Se beber, não poste, porque você às vezes não controla uma emoção, uma palavra, uma observação. Você tá, às vezes é um tom de brincadeira, mas ele tá carregado de conceitos, né? Às vezes machistas, às vezes xenofóbicos. Preconceito, né? Exatamente. E aí isso vai ter consequências graves para você. O ideal é que você evite. As pessoas esquecem que a rede social, geralmente as pessoas têm milhares de seguidores, né? Alguns têm centenas, mas alguns têm milhares. E acha que tá falando: não, eu vou mandar essa mensagem aqui porque eu acho que o Bruno vai gostar. Acho que é só para uma pessoa. Vai ser legal. Olha, esse comentário aqui, Bruno Oliveira vai reagir. Só que ele está escrevendo para milhares de pessoas e as pessoas vão fazer outras leituras, né, Bruno? Exatamente. Eu acho que essa coisa da gente também, como você também bem falou, o brasileiro passa muito tempo na internet e nas redes sociais. Sempre o Brasil está entre os 3 primeiros que passam mais tempo na internet e nas redes sociais. A gente meio que tem uma coisa de querer opinar sobre tudo, sobre todos os assuntos, sobre futebol, sobre política, sobre todos os assuntos. E isso às vezes atrai contra você o contraditório, e a gente não está preparado para receber. Exatamente, porque as pessoas não estão preparadas às vezes para discutir todos os temas. Tem tema técnico, tem tema que merece uma reflexão psicológica, sociológica e tudo. E às vezes as pessoas não estão e começam a abrir-se a caixa de Pandora, né? Nesse aspecto. É importante, você democratizou muito mais a opinião. As pessoas não estão tão dependentes hoje de veículos de comunicação, por exemplo. Hoje elas conseguem externar suas opiniões, mas é preciso se preparar para isso. Não é qualquer pessoa que pode opinar sobre tudo. E outra, eu não posso discordar. Eu posso até discordar de você fez um comentário, eu não concordei, mas isso não me dá o direito de lhe atingir sua honra, de lhe agredir, de ameaçar. Muito pelo contrário, né? É aquela emoção muitas vezes que a gente não entende porque acontece, das brigas de torcida de futebol e etc e tal. Isso aí é a intolerância que você fez referência. Não sei se você acompanhou o caso do jornalista da Globo, Carlos Delanoy. Carlos Delanoy é um dos bons repórteres desse país de televisão. Fez a cobertura nesse final de semana daquele caso dos 80 tiros no Rio de Janeiro. E a reportagem dele no Fantástico não agradou a um internauta. E esse internauta foi, em defesa dos militares, e o agrediu até em tom ameaçador. E o Delanoy
resolveu processá-lo. O camarada viu que o buraco era mais embaixo, pediu desculpas, mas o repórter da Globo não voltou atrás, vai processá-lo e ele vai ter que responder da justiça pelas agressões realizadas. Esse é um caso tipo do que vem ocorrendo nas redes sociais. Agora, eu queria lhe perguntar uma coisa, do ponto de vista político. A gente nota que as pessoas estão formando verdadeiros exércitos virtuais para ou levantar a bola de alguém ou derrubar. Então, quer dizer, há um trabalho sistemático aí em curso, Bruno. Há um trabalho sistemático, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, há interesses envolvidos. As pessoas às vezes não entendem isso. Esse caso que você citou aí do Delanoy é um caso que serve para as pessoas analisar. É importante que as pessoas enxerguem isso como uma coisa educacional, aprendam com isso. E é importante que ele realmente dê sequência no processo para que as pessoas não fiquem... Porque você está a serviço de alguém e quase sempre tem um envolvimento político aí. Às vezes eu estou em defesa do meu candidato, ou eu estou em defesa do meu pensamento, ou eu estou em defesa do governo ou não. E aí eu me acho no direito de atingir a honra de qualquer pessoa, e isso é muito sério, ou até de ameaçar, como foi esse caso aí, ameaça de morte envolvida e tudo mais. Há interesses envolvidos, né? E a eleição de Trump trouxe isso à tona, depois a eleição de Bolsonaro aqui no Brasil, onde o uso sistemático das redes sociais, às vezes por robô, às vezes por influencers, às vezes por ações que a gente chama de ações orquestradas, né? Ações planejadas, elas acabam envolvendo outras pessoas naquilo que a gente chamou aqui de efeito manada, né? Aí vem todo mundo e entra na onda. E essa coisa do linchamento virtual deve ser observado por todos, tá? Às vezes você se acha distante daquele caso. Isso nunca vai acontecer comigo. Isso. Não é bem assim. Você pode pisar em falso, né? E cometer um erro que vai lhe prejudicar, como o Bruno lembrou aqui, na vida real, com os amigos, a família, às vezes a profissão, o emprego, e individualmente. A pessoa pode ser afetada com a reação de determinada ocorrência. Então é preciso observar esses casos, tirar lições, como bem Bruno disse, para que a gente evite que isso possa acontecer com a gente, né, Bruno? Sim, a gente precisa de menos intolerância, a gente precisa de... Né, a gente está vendo hoje nacionalmente aquilo que muitas vezes a gente via na política aqui do estado do Rio Grande do Norte, né? A gente que é seridonense via muito em municípios do interior, aquela briga de verde contra vermelho, é um cordão contra o outro cordão, é basicamente uma torcida de futebol, e isso extrapola o bom senso. Irmão briga com irmão, familiares brigam, vizinho briga, por conta de, muitas vezes, você parar para pensar, por conta de quê? Né? Não tem porquê, você está brigando por quê? Uma coisa totalmente sem sentido. Mas essas pessoas muitas vezes estão agindo ali na emoção, mas não entendem que você está sendo um inocente útil. Você está agindo na emoção e está influenciando alguma coisa no final das contas. O linchamento virtual, ele dura quanto tempo? Existe uma média? Acontece, vem com aquela força toda, prejudica as pessoas, vai embora. Quanto tempo dura em média? Não tem assim, Diógenes, geralmente é muito rápido. Você não sente, quando você vai ver, a coisa tomou proporções gigantescas, né? Com a dinâmica da internet e as pessoas passando cada vez mais tempo na internet com o celular na mão, então você pega aquela informação instantaneamente e dissemina ela. Então, uma coisa que acontece agora pela manhã, uma fala sua aqui no jornal, uma coisa que foi dita aqui, viraliza, tem uma repercussão instantânea. Você vê o risco que eu corro todo dia aqui? Pois é. 1h e 15 minutos aqui, dependendo do que eu diga aqui, alguma coisa, inclusive, às vezes até de boa fé, né? Dentro do que a gente faz. E isso pode ter um resultado negativo, né? A profissão de vocês, Diógenes, enfrenta desafios enormes, porque o jornalista hoje, ele se expõe ali, né, põe no seu caso a sua voz, a sua imagem, para relatar informações, às vezes para opinar também, e você pode sofrer porque você está sendo ali a ponta da linha, né? Na sua opinião, eu posso pedir adicional de periculosidade aqui? Porque todo dia eu tô correndo risco, exatamente, é isso aí. Não, mas é preciso ter cuidado e
trabalhando com responsabilidade, a gente se... O caso do Delanoy é um exemplo, né? E vários outros que a gente vê aí. E isso é importante que se diga, de lado a lado, né? A gente existe um radicalismo, existem os xiitas de esquerda e os xiitas de direita, né? E que são os radicais, são as pontas, são os extremos. E todo extremo, ele é perigoso. É perigoso. Então é um assunto importantíssimo. Eu queria agradecer a presença do nosso querido Bruno Oliveira, um especialista em marketing, ele um grande observador do cenário virtual, e esse assunto precisa que as pessoas se aprofundem mais nesse debate. Procure, estude, veja como é que a coisa ocorre, fique atento ao que está acontecendo aí. Olha, teve o caso, acho que o Bruno deve lembrar, do camarada fazer um comentário, eu não lembro, mas você pode até lembrar. Sim. Foi uma moça, se eu não me engano, ela fez um comentário extremamente negativo, pegou um avião em Londres, quando ela chegou nos Estados Unidos, ela já estava demitida pela empresa. Eu não lembro o fato. Ficou fora de área um tempinho no voo, né? Foi exatamente. Ela fez um comentário, acho que no aeroporto. Exato. Pegou o voo de Londres para os Estados Unidos. Quando ela chegou nos Estados Unidos, ela desceu, abriu o celular, estava lá a repercussão do caso dela e ela foi demitida. Então acontece isso na vida. Pode acontecer com qualquer um. Com qualquer um. Bruno, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Então é preciso ter cuidado, né? É sempre preciso ter cuidado, evitar a exposição excessiva e evitar opinar sobre tudo e sobre todos, porque na verdade a gente tem que também dar espaço a quem estudou, quem entende, quem... E respeitar o contraditório. E respeitar. Prazer estar aqui, valeu, obrigado. Valeu, um abraço, obrigado. Olha, você acompanhou no Jornal 96. O presidente Bolsonaro deve anunciar hoje o 13º salário do Bolsa Família. Governadora Fátima Bezerra deve discutir a abertura do mercado de gás na proposta de ajuste fiscal. Tribunal Regional Eleitoral indefere a ação que pedia cassação do deputado Ubaldo Fernandes. Prefeito de Natal, Álvaro Dias, procura a bancada federal para reverter corte de emenda Larridinha. Empresário é preso, acusado de roubos e bancos. Potiguar e América decidem hoje o segundo turno do campeonato estadual. Tudo isso você acompanhou no Jornal 96. Vem aí Padre Francisco Fernandes e na sequência temos a programação da 96. Amanhã eu tô de volta, hein? Tchau!